Olá, povo de Deus, meu muito boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, meus queridos, eu estava ali assistindo alguns vídeos e eu me deparei com um vídeo de um YouTube falando a respeito acerca de pessoas que blasfemam contra a pessoa do Senhor Espírito Santo, contra Deus, contra o Senhor Jesus Cristo, blasfemam contra a Santíssima Trindade. Só que nada do que fazem, que falam, não toca em Deus, não toca em Deus, não atinge a Deus, não afeta a Deus, não. Só afeta a própria pessoa, só afeta as próprias pessoas, só elas são acolhedoras daquilo que plantam, mas nada. E outra coisa, a pessoa pode até blasfemar, pode falar o que falar, fazer o que quiser, o que fizer, só que Deus, Ele ama. Incrível que pareça, né? Deus, Ele ama, ele não deixa de amar as pessoas. O que Deus não ama é a prática, não por ofender a Deus, não por atingir a Deus, não. Mas a prática é como se você esteja plantando, como se você plante algo. E com certeza, se você planta, que você vai querer colher. Mesmo sendo certo ou errado, mesmo sendo uma planta boa ou ruim, você vai colher, não tem por onde correr, não tem escapatória. Você vai colher. Pode até durar um tempo, 2 tempos, pode até você não perceber o que esteja acontecendo, mas você vai colher. Não tem escapatório, todos colherão. Deus não vai deixar de amá-lo. Porque o camarada falou, matou, e Deus vai continuar amando. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Uma certa vez aí, um camarada falou para mim que o macumbeiro não é de Deus. Eu falei, irmão, onde é que está escrito isso? Qual Bíblia está escrito isso? E ele quis questionar. Eu falei, não, você tem que me mostrar na Bíblia. Me mostra na Bíblia. Porque, olha, pelo que eu sei, em primeiro lugar, ele é criatura de Deus como nós somos. Em segundo, ele é a imagem e semelhança de Deus como nós somos. Em terceiro, sobre ele tem o Espírito de Deus, sobre nós tem o Espírito de Deus. E a fé. Aí, o camarada exercita, pratica, executa a fé dele do jeito que ele quiser. Mas ele vai colher, ele quer colher, ele vai colher. O cara mata sem não saber que está matando? Não. Ninguém mata sem não saber o que está fazendo. Ninguém bebe sem não saber o que está fazendo. Ninguém fuma sem não saber o que está fazendo. Mais cedo ou mais tarde. Ninguém trafica, ninguém vende droga, ninguém rouba, sem não saber o que esteja fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Ele vai colher mais cedo ou mais tarde. Ele vai colher. Agora, vamos para a palavra. No livro de Lucas, no capítulo 12, e no versículo
8. Diz assim o Senhor. Diz assim o Senhor: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos anjos, ou seja, primeiro fala diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Quem é o Filho do Homem? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Aí ele o confessará diante dos anjos de Deus. Os anjos de Deus somos nós. Quando nós somos escolhidos, ou seja, se fazemos escolhidos por Deus. Aí ele diz: mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Ou seja, as suas práticas, não que ele deixe de amá-lo, não que ele deixe de ser imagem, de ser criatura de Deus, não. E ele diz mais aqui: e a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Ou seja, quem falar qualquer coisa contra o Senhor Jesus, ele perdoa. Você vê, ele perdoa. Pode falar o que quiserem, como a gente vê muitos falando altas besteiras, mas ele perdoa. Aí ele diz no versículo 11: e quando vos conduzirem às sinagogas, ainda na continuação do versículo 10, e a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-ão perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Ou seja, não lhe será perdoado. Veja só, preste bem atenção. Contra a pessoa do Senhor, Espírito Santo. Mas o Senhor, entenda bem, ele não é perdoado pela pessoa do Senhor Espírito Santo. Então, aí há uma condenação, é uma colheita daquilo que ele plantou, daquilo que aquela pessoa, que a tal pessoa plantar, ela vai colher, mas Deus não vai tirar a vida dela. Enfim, Deus não vai deixar de amá-la, ela não vai deixar de ser criatura, ela não deixa de ter o Espírito de Deus. Deus não tira o Espírito dele de sobre essa pessoa, Deus não tira. Ela simplesmente vai colher o fruto do pecado que ela cometerá, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí não tem perdão. Ele não perdoa, não há perdão. Mas se a pessoa blasfema contra Deus, contra o Senhor Jesus, ele os perdoará, ele vos perdoará, ele os perdoa. A pessoa continua criatura, continua sendo amado, continua tendo o Espírito de Deus, enfim, tendo o fôlego de vida, mas contra o Espírito Santo, blasfêmia. Aí, você tenha cuidado com o que você fala. E esse vídeo estava se referindo a um tal do satanista. A um tal de satanista, porque o satanista fez, vai colher, ele vai colher. Olha, mesmo que ele venha se arrepender, venha se voltar para Deus, olha, mesmo que ele se arrependa, porque há tempo ainda, né, para essas pessoas, mesmo que ele se arrependa, ele vai ter de Deus
o perdão, mas ele não vai passar por despercebido que Satanás vai fazer a cobrança daquilo que ele plantou, e ele vai colher. Ele vai colher, mesmo ele se arrependendo, se voltando para Deus. Deus aceita ele, Deus recebe ele, Deus perdoa ele. Ele é arrependido. Agora, os pecados que ele plantou, aquilo que ele semeou, aquilo que ele se compartilhou com o diabo vai querer a parte dele. Pode ter certeza que o diabo vai querer a parte dele. É igual um homossexual. Um homossexual ou uma mulher lésbica, como falam, que é espiritualmente falando, essas pessoas, olha, é uma raridade de 99% não se libertar. Por quê? O que acontece? Existe uma aliança de sangue. Há uma aliança de sangue, há um pacto com o diabo. Deus perdoa, a pessoa se volta para Deus, Deus aceita, recolhe, aí Deus procura, sabe, lapidar, procura tirar as escamas, A peleja é grande, a luta é grande, é a colheita, porque o diabo não quer perder, ele não quer perder, ele não quer perder. A luta é grande. E para o camarada mesmo, seja homem ou seja mulher, para ele acertar o passo. É por isso que eu vejo até a data de hoje, muitos perdendo com Deus. Muitos perdendo com Deus. Homens e mulheres de Deus que chegaram no topo, e hoje estão no fundo do poço. Aí ficam restando a misericórdia. Aí fica restando a misericórdia. Mas aí, esses que chegaram no topo e que hoje estão no fundo do poço, espiritualmente falando, pode ser que alguns ainda tenham, algum recurso financeiro, mas isso acaba rápido. É rápido. Porque voltaram. Ou seja, nunca se libertaram, na verdade, nunca houve uma libertação, nunca se libertaram, nunca se libertaram, porque o que acontece? Só estavam se arrastando, só estavam, como diz o outro, empurrando com a barriga, aí chega uma hora que não suporta, nada de oculto que não seja revelado, aí Deus deixa acontecer, Deus permite que venha a acontecer, até para dar um despertar, mas as pessoas passam a colher o fruto daquilo que plantaram. A gente costuma falar assim, mas fulano, poxa, ele a vida inteira fez só maldade, só ruindade, mas por trás das câmeras, ele era bacaninha, falava bonito, falava bem explicado, procurava sempre, caprichar nas palavras, no gesto, na formação, na forma de estar diante das câmeras, mas só o Pai sabe todas as coisas. Então, meus amados, é um alerta, tenha cuidado, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu vou estar orando por todos, vou continuar orando, perseverando, intercedendo em oração por todos. Que Deus abençoe, um forte abraço, um beijo no seu coração. Que essa palavra ela venha servir para uma meditação. Medita bem nessa palavra e veja como você está. Faça um exame, se examine e aí veja como é que você se encontra, veja como é que você esteja, como você está. Deus abençoe, forte abraço, um beijo no seu coração. Aqui quem vos fala é o seu amigo, o pastor José da Fé. A paz a todos.